Olá, gente querida, gente do meu coração, Paulo Emílio aqui com você, falando sobre o TPM Podcast, Teologia Prática e Mentoria na internet, trazendo entrevistas legais. Você tem acompanhado o nosso podcast e com certeza você tem crescido. E nessa primeira temporada trabalhamos a questão do discipulado. Vocês viram, foram 12 podcasts maravilhosos, entrevistas sensacionais com pessoas muito legais que trouxeram alguma coisa de bom, com certeza, coisa muito boa para nós. E agora, nessa nova temporada, nós vamos falar sobre religiosidade e graça. Olá, gente querida, gente do meu coração, Paulo Emílio aqui com você em mais um TPM Podcast. TPM Podcast que tem o apoio de vários parceiros. Sempre que nós começamos, nós agradecemos muito aos nossos parceiros, amigos, irmãos, irmãs, que têm ajudado muito o TPM Podcast ficar no ar. Nós estamos pela plataforma do YouTube e também aqui em um estúdio maravilhoso em que nós podemos trazer não só conteúdo bom, mas um ambiente de muita qualidade. Então, o TPM Podcast, Teologia Prática e Mentoria pela internet, pelo YouTube, vem trazer coisas muito boas para vocês, entrevistas especiais. E hoje conosco aqui o pastor Rafael. Pastor Rafael, lá de São Luís do Maranhão. Conheci ele recentemente e fiquei muito interessado em fazer esse podcast com ele. Ele está conosco, vai agora dividir a tela comigo aqui. Pastor Rafael, seja muito bem-vindo ao TPM Podcast. Uma alegria muito grande ter o senhor aqui conosco. Falo o senhor assim porque a gente não tem muita intimidade, né? Mas é você mesmo. Aqui o TPM Podcast é dessa maneira, é informalidade, naturalidade e vamos na paz. Pastor Rafael, fala um pouco aí da sua história, o que você faz, a igreja que o senhor pastoreia. Apresente-se aí para nosso público. Paulo, primeiro um prazer estar aqui contigo, uma alegria, eu quero agradecer o convite, é uma satisfação muito grande para mim participar desse momento, dessa comunhão juntos. Eu quero já de saída agradecer o carinho comigo, o privilégio. Eu sou Rafael, sou pastor, sou teólogo, sou engenheiro civil, tenho uma caminhada já de pastoreio que envolve praticamente a minha vida toda, Paulo, mesmo sem ser ordenado, desde de jovem, adolescente, eu estou envolvido em liderança de adolescentes, liderança de jovens, já nessa expectativa de pastoreio, a liderança de grupos pequenos. Então, a minha vida esteve envolvida com o ministério da igreja. Mas eu fui ordenado a presbítero com 21 anos de idade, então já fazem aí quase 25 anos, e ordenado a pastor com 27, então fazem 18 anos de ordenação pastoral. Sou pastor numa igreja que se chama Catedral de Louvor Maranata, aqui em São Luís do Maranhão. É a mesma igreja que eu me converti, então eu sempre estive na mesma igreja, desde 1993. E aqui eu fui formado, aqui eu desenvolvi uma família, tanto a minha família, a minha esposa, eu conheci na igreja, como a família da comunidade da fé. E é nessa igreja que eu fui treinado, formado e hoje pastoreio, né? Uma alegria para mim. Meu ministério, ele envolve algumas áreas em especial, porque eu estou no pastoreio da igreja, mas tem um envolvimento muito forte com o ensino. Sou
sou diretor de um centro de estudo teológico, de um seminário, chama Seminário Teológico Maranata, que já está aí há 10 anos formando pessoas no modelo atual, né? Ela já existe antes, mas no modelo atual 10 anos, que eu estou na frente do seminário. Tenho uma caminhada também de formação para estar nessa área, né? Tenho especializações na área de exposição bíblica, que é a minha área, principalmente que eu leciono, na área de teologia bíblica e de pregação expositiva. E tenho mestrado em teologia e sou doutorando em educação. Mas tem um envolvimento também, é interessante isso, que uma área minha de dedicação é teológica, mas a outra área minha de muita dedicação e de influência é na área dos grupos pequenos, da eclesiologia, especialmente muito interessado no trabalho de uma igreja relacional, de uma igreja comunitária, de uma igreja simples, orgânica. Então, eu lidero nacionalmente, junto com outros 2 pastores, uma rede de igrejas em célula, chamada REMIC, Rede Missionária de Igrejas em Célula, e que tem relação com o Ministério Igreja em Célula. E eu lidero junto também com outros pastores aqui no Maranhão, a nossa regional, né, a Rede Maranhense de Igrejas em Célula. E tem um envolvimento muito histórico de treinamento, transição, envolvido com grupos pequenos, mais discipulado, pessoal, evangelismo relacional, igrejas relacionais de forma geral. E então é engraçado porque são 2 caminhos, né? Um caminho teológico e um caminho das células, vou chamar assim com essas palavras, porque é como a gente chama aqui na igreja, mas são os grupos pequenos, que pode parecer, Paulo, até um caminho contraditório na cabeça de muitas pessoas, mas que, na verdade, boa teologia e boa comunidade, boa reflexão teológica, uma comunidade profunda, igreja, é a vida da própria igreja, né? Que joia, Rafael, que joia. Uma alegria muito grande saber desse seu background, né? E da sua prática, né? Não apenas um background teórico, mas também um background prático. Porque a igreja precisa não apenas de teoria, mas também de uma teologia prática, né? Tanto que TPM é isso, é teologia prática e mentoria. Então tem assim tudo a ver, casando aí com o que você faz e com o que você estudou, uma alegria muito grande. Eu creio que nosso papo aqui vai ser maravilhoso. Eu só me esqueci o nome da igreja, Catedral? Pode chamar de Louvor Maranata, mas a gente chama de Maranata. A Catedral de Louvor Maranata, a Maranata. Joia, eu até tive a honra de participar de um café maravilhoso com vocês aí para pastores. Foi muito bom. E, Rafael, fala para mim aí, a temática dessa temporada do podcast é religiosidade e graça. Né? Como eu via em você um cara assim, bem à vontade, mais gracioso do que religioso. Por isso eu te chamei para participar aqui do nosso podcast, né? Como é que você define religiosidade e como você define graça? A partir dessa conversa, ou dessa perspectiva que eu comecei, que a gente já aqui, da tua percepção, eu vou compartilhar a partir da própria ideia de igreja, né? De como viver igreja. E isso tem tudo a ver com a ideia de religiosidade e graça. Religiosidade é quando a vida da espiritualidade, que nos convida, de fato, a espiritualidade é uma relação com Deus. O próprio Cristo morreu na cruz foi para nos reconciliar com Deus, para nos ligar novamente com o Pai, sendo Ele nosso irmão, sendo habitando dentro de nós por meio do Espírito. A vida cristã é um convite a uma relação com Deus, uma vida restaurada de intimidade com o Pai. Nos relacionamos com Ele por meio da oração, por meio da palavra. E se comunicar com Ele, se religar com Ele, necessariamente, como vai estar recheado nas Escrituras, especialmente, por exemplo,
carta de Paulo aos Efésios, ele nos reconecta com os irmãos, com a igreja. Não há como eu me conectar com Deus sem esse trabalho desse operar de Deus em nós, não nos conectar em amor com a família de Deus. E essa vida de relacional da fé é o que o Senhor nos chamou. Só que, por vezes, e é muito comum isso, a gente perdendo o conceito do que é a nossa relação com Deus, do que é a nossa relação com a igreja, e a gente ir seguindo, então, uma vida baseada numa prática religiosa, onde a gente se baseia em seguir dias santos, regras santas, a se amoldar aos padrões de uma prática religiosa. E isso, muitas vezes, é desconectado da sinceridade de um coração nessa relação. Ela vai se tornando simplesmente a repetição de uma tradição, ainda que tradições sejam coisas boas. O problema é quando ela se desconecta de um coração sincero. E aí a gente passa agora a viver não uma espiritualidade saudável, verdadeira, mas a gente se perde numa religiosidade morta. Regras, práticas, tradições, costumes, e aí se perde a relação, sobretudo o coração. Se perde a ideia da graça, né? Na verdade, eu conheço algumas pessoas que elas são escravas da graça. Eu chamo elas de escravas da graça, ou seja, a graça veio libertá-las, mas elas não conseguem ser livres. Elas parecem que elas estão sempre em débito com Deus. Elas sempre têm que pagar um preço para Deus, para receber as coisas de Deus. E essa ideia eu fico vendo como que as pessoas vivem mais como escravas do que propriamente livres, né? Para viver com Deus uma liberdade que experimente Deus como Ele é, não Deus dentro de uma forma, né? De uma forma estabelecida pela teologia ou pela igreja e por aí vai, né? Bom, e essa ideia de graça é interessante da gente pensar nessa relação entre religiosidade e graça, porque em falar de graça e de religiosidade está no centro do evangelho. É porque muitas vezes a gente consegue viver uma prática religiosa, por exemplo, pregar, usando a Bíblia, fazendo uma exegese correta, mas sem evangelho. A gente consegue até frequentar uma comunidade de fé cristã sem evangelho. A gente consegue, de alguma maneira, nas práticas religiosas, tirar o evangelho do centro. E o evangelho é exatamente... Evangelho não é aquilo que a gente diz para alguém para ser a porta de entrada da pessoa na fé. Não, o evangelho é a própria fé. É a prática da fé. É a maneira que a gente se relaciona com Deus, se relaciona com as pessoas. É isso que o apóstolo Paulo trabalha a partir dos ensinos de Cristo. É por meio do evangelho. O evangelho, ele não tem nada a ver com méritos. Ele não tem nada a ver com obras. O evangelho não tem nada a ver com performance religiosa. O evangelho é pelo contrário, o evangelho nos faz olhar para nós mesmos e perceber que nós somos pecadores. Mesmo como crentes, podemos falar como Lutero. A gente olha para a gente não como um religioso que se acha mais espiritual do que um pecador, mas como um homem espiritual, um homem religioso, eu consigo olhar para mim mesmo e perceber com sinceridade a minha própria luta. Como vai dizer Lutero, eu sou ao mesmo tempo, simultaneamente, justo e pecador, né? Porque eu sou um pecador e aí eu olho para mim assim. Isso não me deixa numa postura em relação à fé, a Deus e aos outros superior, mas me coloca no meu lugar
para uma relação que, uma vez que ela não pode ser construída pelo mérito, porque eu olho para mim, sei quem eu sou, não é pelas minhas performances, não é pela minha pregação, não é pela minha dedicação religiosa que vai, de alguma forma, impressionar a Deus, porque eu entendo que pelo Evangelho eu jamais impressionarei a Deus, é pela graça, é por causa daquela cruz, não são as minhas obras, é a obra dele. Não é a minha performance, mas foi o sacrifício de Cristo na cruz. Eu estou me relaciono com Deus, não porque Deus olhou para mim, na minha religiosidade, eu sei se um homem especial, mas porque a graça dele abriu um caminho que me trouxe para Deus, e eu me relaciono com ele. Isso sim me livra da religiosidade, porque eu entendo que o Evangelho ele não me trouxe só para dentro da vida cristã, ela é a vida cristã. Eu me relaciono com Deus pela cruz de Cristo, pela graça do Senhor, porque ele se aliançou comigo por amor, e agora nesse padrão é que eu vivo com ele, consciente de quem eu sou, o que Cristo fez e de quem é Deus. E isso, Paulo, muda totalmente a maneira que eu lido comigo mesmo, a minha maneira que eu me vejo na minha espiritualidade, muda a maneira que eu me relaciono com as pessoas também. Porque o problema do religioso é quando ele se baseia em regras, ele começa a viver sob pressão. É aquilo que Lutero experimentava nas suas costas, do sofrimento, até que ele descobriu a graça que o libertou da religiosidade. Mas isso muda a maneira que a gente se relaciona com as outras pessoas também. E a gente passa a não ter uma atitude de julgamento, de superioridade, de se achar superior. Pelo contrário, a graça me deixa a tratar as pessoas, como vai dizer Paulo aos Filipenses, considerando elas maior do que a mim mesmo. Ele me transforma em um servo. Eu não olho com julgamento, mas eu olho com compaixão, com graça, com misericórdia. A relação nossa, a maneira que eu me vejo, a maneira que eu vejo Deus, a maneira que eu vejo o outro, até mesmo o pecador, é totalmente diferente, uma perspectiva da graça e de uma perspectiva da religiosidade. Você usou uma palavra aí moderna, você falou aí performance, a performance espiritual, que me remete a uma palavra bíblica do próprio Paulo em Filipenses, né? Ele chama a performance dele de justiça própria. Então, a nossa justiça própria é você se achar melhor do que o outro porque você ora demais, ou porque você frequenta muito a igreja, porque você lê muito a Bíblia. Essa performance, né? Isso nada mais é do que a justiça própria, que Paulo disse que a justiça própria dele era esterco, né? Algo assim que não serve para nada, a não ser para um adubo. Dependendo do adubo também não serve para nada, o esterco, né? Então essa justiça própria, para mim, eu vejo, Rafael, como um dos maiores problemas para nós nos libertarmos da religiosidade. Nós aqui no podcast sempre indicamos livros para as pessoas. Você que está aí nos assistindo, ainda não deixou o seu like, ainda não se inscreveu no canal, não deixe de fazer isso. Nós estamos aqui com o pastor Rafael, da comunidade Maranata, lá de São Luís, e estamos falando sobre essa questão, religiosidade e graça. E uma sugestão que nós damos de leitura para você entender mais ou menos o que é que a gente está conversando, na verdade são duas sugestões, são dois livros. Um livro é o Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Você conhece, Rafael? Maravilhoso. Pois é, sensacional. Eu estou na minha terceira leitura. E O Impostor que Vive em Mim. Esse livro é paulada na cabeça do fariseu, hein? Brennan, ele vai quebrar assim, muitos paradigmas religiosos. Vale a pena você ler o Evangelho Maltrapilho e o
O Impostor que Vive em Mim, os dois pela editora Mundo Cristão. Na editora Mundo Cristão, você acha esses dois livros aí pela internet. Vale a pena ler o livro Evangelho Maltrapilho e O Impostor que Vive em Mim. Mas vamos lá, Rafael, vamos retomar aqui nossa caminhada. Como que a questão da religiosidade prejudica seu ministério hoje em dia? Assim, você tem embates, em outras palavras é isso, você tem embates com pessoas dominadas por essa religiosidade vazia e que você tenta ensinar para elas sobre a graça e elas não conseguem entender, elas te criticam. Fala aí pra gente aí, você tem dificuldade ou a vida é tranquila aí na comunidade Maranata? Na verdade, eu posso começar dizendo que a comunidade que a gente vive é uma comunidade cheia de graça, mas ainda assim a graça é um desafio porque ela é muito contracultural, a graça, não só para a nossa cultura, ela é contra a cultura do mundo de forma geral, né? A graça também, ela é um desafio porque há sempre uma tendência na prática aí da espiritualidade, da religiosidade, há uma tendência à religiosidade e essa religiosidade ela se manifesta, Paulo, eu acho que de maneiras diferentes. Porque se a gente olha lá para o tempo de Jesus, a gente tem aquele religioso que ele estava querendo seguir a lei de Moisés ao pé da letra, seguindo um monte de regrinhas e criando regras para as regras para conseguir ser o máximo possível fiel a elas, mas que a esses dedicados religiosos que davam dízimo até da plantinha que dava no jardim de casa, né? Foram contra eles que Jesus deu as suas críticas mais duras, né? Mas isso se manifesta no tempo de maneiras diferentes. Eu vejo, Paulo, por exemplo, eu vou usar algumas linguagens nossas aqui. Talvez há um tipo de religiosidade do homem, vou chamar assim, de uma igreja pentecostal, que ela acaba sendo muito criticada. Aquele que considera que ele é mais espiritual, porque ele fala em línguas, porque tem dons sobrenaturais, porque ele ora pelos enfermos, ele viu milagres, e aí ele começa a se inflar de orgulho. Eu usei esse exemplo porque lembra muito o texto de 1 Coríntios, né? Que foi uma religiosidade que se manifestou ali, de eles se acharem super espirituais, alguns naquele momento porque se achavam que tinham dons sobrenaturais e eram superiores aos demais irmãos. Mas eu comecei por aqui para dizer assim, mas também se manifesta de outras maneiras. Às vezes, de um outro lado, numa igreja mais reformada, tradicional, ela vai, às vezes, se manifestar no ensoberbecimento da performance do teólogo, do pregador, que de alguma forma ele começa a se achar mais espiritual na igreja, ou mais espiritual do que as outras igrejas, porque ele sabe mais teologia, ele teve acesso a mais informação, porque ele considera a tradição dele religiosa superior a outras tradições, e aí isso vai gerando também um outro tipo de religiosidade. É engraçado que você ser dedicado à oração e a buscar de Deus pode ser uma prática espiritual tão profunda, tão bonita, ser dedicado às escrituras, à palavra, pode ser tão bonita, mas ao mesmo tempo isso pode ir se transformando em uma prática sem coração, movida para o orgulho, para a religião, para a performance. Talvez o tipo de religiosidade que a gente enfrenta hoje, eu acho que não é na minha igreja, eu acho que é em muitas igrejas, é essa religiosidade da performance do culto, onde a gente mede um tipo de espiritualidade pela música que toca, pela parede da igreja, pelos sentimentos que ela produz, se arrepia e não, então vai criando também um tipo de religiosidade que parece ser o contrário do que se chama religiosidade, né? Porque normalmente religioso é aquele mais tradicional, mas eu vejo hoje uma religiosidade que é o desafio que eu vejo na minha igreja.
assim, daquela necessidade de um grupo dos irmãos de desligar a luz, de botar o jogo de luz, de achar que há um avivamento, porque há um teclado no fundo fazendo um Lá menor, e que aquilo produz sentimentos, que aquilo que vai sendo interpretado como avivamento, e eles veem isso, talvez na mídia, ou em outros, no YouTube, ou em outras igrejas, e eles começam a querer, eu vou dizer assim, forjar um avivamento, forjar uma espiritualidade, ou formatar uma espiritualidade que não é mais nem como os fariseus, e nem mais como os tradicionais, mas formatar um avivamento numa caixa legalista, mas é a legalista da maneira que toca guitarra, do tipo de música que faz, de um pad em lá, no fundo, de um tipo de mensagem que tem que gerar um certo tipo de sentimento, e de que se você não se encaixa nesse padrão que está meio que na moda, na mídia, você é taxado como menos espiritual, né? Como você não tem unção, não tem graça, não tem avivamento, acho que é a palavra. E é um tipo de religiosidade que é do nosso tempo, do nosso momento. Hoje em dia, a igreja da parede preta, da luz apagada na hora do louvor, tá virando uma prática, religiosa, assim, considerada mais espiritual do que outras experiências, né? E sem perceber, as pessoas estão praticando um outro tipo de religiosidade. Eu digo que elas querem fabricar o mover de Deus. Eu até acho que essa é a religiosidade do momento atual. Antigamente era formatar assim, tem que ter a escola dominical, tem que ter o culto da semana, tem o culto do domingo. Se você quebrasse aquilo, você estava praticamente, meu Deus, destruindo a igreja. Agora não é mais aquele formato é considerado retrógrado, ele não está saindo, né? E esse formato novo se impõe sobre as igrejas como a verdadeira espiritualidade. E é engraçado que o que parece ser avivamento, na verdade, é religiosidade, na minha perspectiva, né? Não, sua perspectiva, na minha concepção, está corretíssima. Eu preguei sobre isso domingo passado. Eu falei sobre avivamento no culto domingo à noite, e eu falei elementos que podem disparar um avivamento, e algumas coisas que estão na Bíblia e que eu não vejo na vida do cotidiano da igreja, né? E uma igreja que se considera avivada, mas outros aspectos estão... A pessoa acha que ela pode conviver. Hoje em dia, a religiosidade também eu vejo que se manifesta assim. A pessoa acha que pode conviver com o pecado de segunda a sábado, e com o avivamento, o mover no domingo. Então, no domingo, eles têm uma performance. Ele se emocionou, como ele disse palavras bonitas, aí ele arrupiou. Se arrupiou, foi bom. Então a pessoa tem que se arrepiar, a pessoa tem que cair, mas ela continua não pagando suas contas, ela continua fofoqueira, ela continua com o olhar impuro. Aí, Paulo, esse cair, esse falar em línguas, esse sei lá o quê, o que parece avivamento é religiosidade. Porque ele está desconectado de um coração que pela graça foi reconectado com Deus, e que entende que a relação com Deus não está na performance, não está lá no palco, no púlpito, no evento, mas a graça me convida
há um outro tipo de espiritualidade. Uma espiritualidade, e aí sim, quando a gente compara os fariseus com Jesus, a gente pode comparar e a gente pode pensar como isso se manifesta na nossa vida hoje. É uma espiritualidade que está focado muito mais no coração, na gratidão a Deus, e não se molda pela performance. Então ela não se acha mais espiritual se ela pregou para 1000 pessoas ou se ela pregou para um vizinho. Se ela não está preocupada com os sentimentos, se está proporcionando arrepios, ou se ela está ali de maneira simples, comunicando a fé para alguém na praça de casa. Ela não está focada em nenhum tipo de performance, porque é graça. É tipo, como eu trago essa ideia, por exemplo, pensando na mulher samaritana. A mulher samaritana era alguém que se reconhecia pecadora e tal, e quando Jesus traz isso de maneira clara, manda chamar teu marido e papapá, para ela entendesse que estava lidando com questões espirituais, ela faz aquela pergunta, mas, vejo que tu és profeta. Sim, então vamos tratar de uma questão religiosa. Onde é que eu devo adorar? É nos montes da Samaria ou é no monte, no templo de Jerusalém? E aí a resposta de Jesus nos deixa claro, meia hora e já chegou, e vocês não estão entendendo. Que não tem nada a ver com esse monte ou com aquele monte. Não tem nada a ver com esse altar ou com aquele templo. Não tem nada a ver com essas regras ou com aquelas regras. Tem a ver com uma relação pessoal com Deus que se estabelece na vida. A ideia de uma relação pessoal que se estabelece na vida e na comunidade é tão interessante que a própria ideia da religiosidade não entende a lei. Eu como um teólogo da área da Bíblia, me chamar de biblista é muito forte para me chamar assim, que isso é mais assim, da teologia bíblica, eu vejo que as pessoas não entendem a lei, porque veem a lei de Moisés como legalista. E aí Jesus é Deus da graça. Na verdade, a proposta da lei, para ter ideia, a proposta da lei, ela estava querendo mostrar como viver para a glória de Deus. E isso não tinha a ver só com o que eles faziam no templo, tinha a ver com a gente vive para a glória de Deus na maneira que eu me sento na mesa, na maneira que eu como, na maneira que eu lido com as pessoas no trabalho, na maneira que eu lido com as minhas necessidades fisiológicas. A lei mostra que a espiritualidade não se revelava só no templo e no sacrifício, mas era na vida toda. Na mesa, na comida, no trato com os animais, no trato com os vizinhos, no trato dos meus negócios. A lei, ela mostrava uma relação de uma espiritualidade que era da vida toda, que não era da performance no sentido, do templo, do culto, da música. E nem conseguem perceber que a própria lei foi entregue para um povo que já havia sido escolhido, que já havia um pacto, que já havia uma relação de fidelidade que foi estabelecida por meio de Abraão lá atrás, onde Deus sozinho passou entre as partes. A lei era uma resposta a um povo que já tinha uma aliança com Deus. Ele não teria aliança com Deus por meio da lei. A lei foi entregue pela uma manifestação da graça. A maneira que a gente lida com as regras é muito diferente. Eu não estou seguindo regras porque eu tenho que chamar a atenção de Deus, eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que impressionar a Deus. Eu não impressiono Deus, e pelo amor de Deus, nunca vou. A melhor das minhas obras é trapo de imundícia. Eu só consigo me relacionar com Deus pela sua graça, pela cruz. É Cristo, é Ele o caminho. Eu nunca vou impressionar a Deus. Boa. É isso mesmo, companheiro. Tamo junto aí. A visão tá afinadíssima, hein? A visão tá afinadíssima. Você falou aí sobre a lei, a teologia também diz que a lei foi dada para a gente enxergar a nossa pecaminosidade, né? Eu olho para a lei como um espelho, que a lei denuncia as falhas que existem na minha vida pessoal. Então é por isso que Paulo vai dizer que a lei é santa, justa e boa.
né? A lei é a suprema excelência do caráter de Deus, né? É a excelência do caráter divino. Então a lei em si, ela não é má, pelo contrário, ela é plena de santidade, de beleza e de bondade. Porém, a lei vai me confrontar, vai demonstrar o quão necessitado eu sou da graça de Deus. A lei, na verdade, vai ser a primeira maneira que Deus vai criar para apontar para a nossa pecaminosidade e nos levar a olhar para a gente e dizer assim, poxa, só Jesus, eu dependo de Cristo, eu não sou nada. A lei mostra a minha falência espiritual, né? Essa perspectiva teológica da lei é fundamental e muita gente não tem essa percepção, né? Muita gente... E a gente vai entender que a minha prática religiosa que eu vivo, se eu entendo a graça, a cruz, se a minha relação é um cristianismo autêntico com o evangelho, a gente vai entender que a graça, assim, até a minha prática religiosa, por exemplo, nós dois somos pastores, estamos dedicando a nossa vida ao evangelho, a cuidar do corpo de Cristo. Então nós somos crentes especiais, por exemplo. Olha, meu Deus, Deus escuta a oração de Rafael especial, porque ele é muito dedicado. Vamos entender uma coisa. Quando a gente entende que não tem nada a ver comigo, nem o meu chamado tem a ver comigo, nem o meu dom tem a ver comigo, tudo é operação de Deus. Foi Deus que me chamou, na verdade. Paulo louva a Deus em Efésios porque ele tinha sido, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou para a sua glória. Tem nada a ver comigo, tudo tem a ver com Deus. E quando ele me chamou, ele produziu fé no meu coração, ele me fez nascer de novo. E quando ele me fez nascer de novo, antes, o meu coração desejava as coisas desse mundo. Mas agora, como vai dizer o Jonathan Edwards, agora as minhas afeições mudaram e elas agora desejam o Senhor, a vontade do Senhor. E usando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, é Deus que escreveu a lei no meu coração, como Romanos capítulo 8. Não é uma obra minha, é o próprio Espírito que vai nos transformando, mudando até os nossos interesses, os nossos desejos. E se por acaso eu fui encaminhado ao ministério, encaminhado às escrituras, encaminhado ao crescimento na teologia, foi o próprio Deus que construiu os meus passos e os meus caminhos. Isso eu posso só dizer, é obra de Deus, tem nada a ver comigo. Tem nada a ver contigo. Se a gente entendesse que tudo é a ver com Deus, a religião tem outra coisa, é Deus. Eu só preciso dizer, Senhor, faz o que o Senhor quiser, que eu ando contigo, eu quero me relacionar contigo, e isso muda a perspectiva da prática da fé, que não é a prática da graça, é Deus fazendo pela sua graça. Não tem nada a ver com religiosidade, não sou eu fazendo as minhas performances. Muito bom, muito bom, muito bom. Uma das finalidades desse TPM, desse podcast, é trazer teologia saudável para as pessoas, as pessoas entenderem que a teologia pode nos ajudar a encaminhar a vida da gente de uma forma mais graciosa, né? Na primeira temporada do podcast, nós trabalhamos a questão do discipulado. Fizemos 12 podcasts, Rafael, sobre discipulado. E agora nós estamos trabalhando a questão da religiosidade e da graça na segunda temporada do podcast. A ideia é a gente trazer uma vida cristã saudável para as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos assistindo. Agora, Rafael, seguindo aqui o nosso roteiro, você já tocou em muitos aspectos aqui, mas eu só quero que você enfatize pelo menos
3 razões porque a graça é de suma importância no seu ministério hoje. Por que a graça é tão importante em seu ministério hoje? Pelo menos três dicas aí, como diz um pastor amigo meu, 3 marteladas aí, pá, pá, pá. A primeira é porque eu entendo que o meu ministério já é uma manifestação da graça de Deus. Ou seja, não sou eu, é Deus que está fazendo, né? Eu só vivo isso. Eu vou fazer só uma breve explicação do que o ministério é uma manifestação da graça de Deus, só para dizer que isso tira de nós um peso das costas, Paulo. Por exemplo, o sacerdote, quando ia ministrar no templo, ele precisava passar na bacia, se limpar, trocar as vestes. E tem uma frase que diz assim: não poderia haver suor no santo lugar. A obra de Deus não é feita pela força do homem, a obra de Deus não é feita pela minha capacidade de oratória, teológica, inteligência, não é Deus. Então, assim, isso gera um descanso de saber que a obra não é minha, a obra é de Deus. A graça é fundamental no ministério para eu saber me relacionar com as pessoas. Porque quando a gente se relaciona com as pessoas com graça, ou pelo olhar da graça, a gente não olha de cima para baixo. A gente olha as pessoas todas como nós somos, falhos, pecadores, sujeito às lutas da carne, num processo de santificação, até que a obra se complete no dia do Senhor lá na frente, quando o Senhor, num piscar de olhos, transformar o nosso corpo nesse corpo glorificado. Mas até então nós estamos lutando. Então a gente olha com as pessoas, olhando que cada um tem sua história, tem sua dor, tem seus sofrimentos, tem suas limitações, e às vezes o pecado dela simplesmente eu não posso julgá-la. Eu não peco o que ela faz, é porque a gente peca em áreas diferentes. Mas pecamos. Então eu não vou julgar ela só porque ela é fraca numa área que eu sou forte. Porque eu posso ser muito bem fraco numa área que essa pessoa eu sou fraco na área que essa pessoa é forte. Então a gente muda na maneira de se relacionar, a gente facilita em perdoar, não julgar, entender, aceitar. E uma terceira questão da graça, eu acho que ela se manifesta na própria ideia de comunidade, onde a gente vai viver uma comunidade de amor, que é uma comunidade de graça. Que não é uma comunidade de pessoas que simplesmente acreditam na mesma confissão doutrinária e se encontram no dia de domingo, mas a graça de Deus fez a gente viver uma vida de comunidade, de generosidade, de amor, e uma comunidade de graça, né? Que é a manifestação da graça de Deus. É até interessante falar disso, porque, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 8, no verso 1, no verso 1? Acho que é no verso 1. Ele diz assim: e a graça de Deus se fez manifesta, assim que ele começa, o verso 1. E aí começa todo aquele capítulo de 8 e 9 sobre generosidade. E ele vai dizer que a generosidade dos macedônios, que deveriam ser copiados pelos irmãos de Corinto, era uma obra que Deus estava fazendo nos macedônios, levando que eles, que na sua muita pobreza, superabundassem em generosidade, construindo essa comunidade. É interessante ainda usar como exemplo, para finalizar essa terceira martelada aí, de que Atos capítulo 4, ele vai dizer que os irmãos tinham um só coração e uma só alma, e os apóstolos testemunhavam da ressurreição de Cristo, né, no Evangelho, e ele diz assim: e não havia nenhum necessitado entre eles. E aquele texto, se você ler com calma, eu estou recitando ele de cabeça, não estou me lembrando bem, mas ele faz uma associação direta entre a igreja vivia unidade, porque os apóstolos pregavam e testemunhavam o Evangelho, e a prova que eles tinham de que o Evangelho estava alcançando o coração das pessoas é que elas estavam compartilhando o que tinham.
sendo generosas. Elas formaram uma comunidade de amor. A graça nos leva a essa comunidade na prática, enquanto que a religiosidade faz de nós só instituições, CNPJs, denominações que vivem em guerras, disputas, lutas e lágrimas. Rapaz, dessas 3 marteladas que você deu aí, eu considero a segunda, a questão dos relacionamentos. Você aprender a se relacionar com as pessoas baseado, ter relacionamento com elas mais baseados na graça, no acolhimento, em receber o diferente, em você tratar os outros não com superioridade, mas de uma maneira amorosa, acolhedora, com simplicidade. Eu considero isso, cara, uma joia de raro valor, viu? É muito precioso. E esse, eu me achego a algumas pessoas, vamos dizer assim, alguns líderes evangélicos, né, que são famosos. O que mais me atrai nessas pessoas, quando eu me sinto atraída por elas, né? Atraído por elas, é a simplicidade. A simplicidade, cara, é para mim uma das joias mais preciosas do Evangelho. Tem até um livro, né, celebrando a simplicidade, se eu não me engano, do Richard Foster. Ele trabalha muito essa questão da simplicidade, que é uma maneira de você se relacionar com Deus e com as pessoas de maneira amorosa e acolhedora e simples, né? Deus é simples, né? E isso é tão importante a gente falar, e como a gente acabou fazendo algumas aplicações nessa nossa conversa hoje, porque a nossa igreja, quando eu falo nossa igreja, a Igreja Evangélica do Brasil, ela está vivendo um caminho, de forma geral, pelo menos as que estão na mídia, para longe da simplicidade, né? É um caminho onde os cultos são muito sofisticados, música é muito sofisticada, se exige do pastor um discurso muito sofisticado, se deseja uma estrutura muito sofisticada. As próprias igrejas, em vez de serem manifestações em diferentes lugares do mesmo reino, concorrem entre elas, o que exige uma espécie de quase que uma disputa entre as igrejas. Isso vai deixando as igrejas... A gente tem que voltar a um evangelho mais simples, né? Esse evangelho da graça não está preocupado em impressionar ninguém. A gente volta para um evangelho que parece um Jesus, uma igreja que anda na beira do mar, que celebra numa mesa de comida a ceia, que a gente vê na ceia do Senhor, enquanto para nós é um momento quase fúnebre no colo de Jesus. Quando Jesus aparece ressurreto, nos nossos dias, talvez, se fosse eu, ia fazer o Congresso Internacional da Ressurreição, Jesus aparece para os discípulos que estavam pescando, e prepara um churrasco de pão e peixe, feito por ele, na beira da praia, enquanto os discípulos vêm nadando. E é uma religiosidade que não está preocupada em ser visto, não está preocupado em ser notado, em ser reverenciado, em ser aplaudido, em receber like, em receber reconhecimento, em receber compartilhamento, em ser o ministério mais importante do mundo. Vejo que você vai rodar os 4 cantos do mundo. E quem disse que a gente precisa disso? Meu nome não precisa se destacar, só o nome de Cristo, né? Precisa se destacar. Exatamente. Ele vai fazendo isso por meio dessa igreja que somos nós. Do jeito que quiser. Ter uma não só uma teologia cristocêntrica, mas ter uma vida cristocêntrica é uma tarefa para alguns muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas, Rafael, encaminhando aí nossa conversa aí para o final, você está aí apertado aí que você tem que resolver questões aí familiares.
eu quero pedir a você aqui algumas dicas para dar para as pessoas para elas vencerem a religiosidade hoje em dia. É lógico que quando a gente coloca esse binômio religiosidade e graça, a gente está estabelecendo um binômio de duas linhas paralelas que nunca se encontram, certo? Eu costumo dizer que religiosidade e graça é a mesma coisa da parábola do joio e do trigo. Eu olho para o joio e vejo o joio não como pessoas, mas como, para mim, uma referência a uma mentalidade religiosa que se parece com o evangelho. Se parece com o evangelho, mas não é o evangelho, né? Então, assim, como é que uma pessoa, um cristão, quais são as dicas que você dá para um cristão vencer a religiosidade na vida prática dela? Vamos lá, vamos pensar aqui juntos, né? Eu acho que a primeira questão é voltar a meditar, a refletir no próprio evangelho, que tem a ver com a graça. A gente vive uma igreja evangélica que está se afastando do evangelho. E que eu digo isso porque eu posso dar até uns exemplos, assim, a boa parte se fala de sacrifício, jejum, campanhas, a palavra comum, né? Você tem que pagar o preço, irmão. Exato, tem que pagar o preço. E a gente vai voltar para o evangelho, entender a graça, entender a cruz, entender quem é Cristo, entender o amor de Deus, entender a nossa aliança com Deus. Volte para o evangelho. Volte a ler os evangelhos. Releia as cartas de Paulo. Leia bons livros que falam sobre o evangelho. Livros simples, tem até aquele livro do Philip Yancey, eu me lembro dele ter me marcado na minha juventude, que se chama Maravilhosa Graça. Reflita sobre... Sensacional. Para que você compreenda. Talvez um autor atual que convidou a gente a voltar para o evangelho, e ele me influenciou muito para fazer parte desse momento de volta ao evangelho, é o Timothy Keller. Leia tudo do Timothy Keller. Ele tem uma série de vídeos no YouTube, que eu acho que é o Evangelho em Cada Livro da Bíblia. Ele tem um livro... A própria igreja centrada é a ideia de ter o evangelho no centro da igreja, né? A grande questão mesmo, Paulo, é que eu fico pensando, eu digo isso até muito na minha igreja, é que a igreja reformada precisa voltar para a reforma, como a ideia, né? A igreja reformada sempre reformando, né? A gente precisa voltar para a reforma, a gente está vivendo os mesmos problemas que Lutero combateu. Talvez o Lutero hoje pregaria as 95 teses na porta de uma das nossas igrejas, né? Uhum. A segunda coisa repense o conceito de igreja. Vamos voltar a viver uma igreja da graça. E eu vou começar dizendo isso, é uma igreja que... Em que sentido eu estou querendo dizer uma igreja da graça? É uma igreja que não é a igreja da performance, porque a gente vive o momento da igreja da performance, onde o palco virou apresentação musical, virou discurso motivacional, o coach, né, hoje? De querer fazer uma programação que seja atrativa para o entretenimento dos irmãos. A gente tem que se afastar disso e voltar a ser uma igreja que se reúne na sala de casa, que olha nos olhos, uma igreja que vive discipulado pessoal. E discipulado pessoal não vai fazer ninguém famoso ou discipular um jovem, uma jovem. Não, porque é um trabalho oculto, ninguém vê discipulado, ninguém vê aconselhamento, né? Não vira trend no Instagram, porque é muito pessoal, é secreto até.
é a gente voltar a ser uma igreja que a vida da relação com Deus é muito mais do que escutar uma música que arrepia, mas ter um tempo secreto no quarto, que teu pai te ouve em secreto. É uma igreja que tem que voltar à simplicidade da comunhão, da relação, da devoção pessoal, da devoção em comunidade, mas que não depende de uma banda nem de um mega preletor. E pode ser feito num grupo pequeno de 10 irmãos, abrindo a Bíblia, orando juntos, orando uns pelos outros. A gente precisa voltar a ser uma comunidade simples, orgânica e graciosa. E eu acho que, por fim, eu acho que a gente precisa orar. Orar para que o Senhor quebrante o nosso coração, avive o nosso coração e nos liberte de nós mesmos, porque boa parte da religiosidade é uma busca por fazer a vontade de Deus pelos nossos próprios esforços, né? Pela nossa própria força, pela nossa própria performance. A gente tem que, por meio do Evangelho, se render e dizer: eu não consigo e nem vou tentar impressionar a Deus. Eu vou me render à graça e vou deixar a graça conduzir a minha vida. Busque isso em Deus, que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai mudar seu coração, Deus vai mudar sua mente, Deus vai mudar seus pensamentos, Deus vai mudar os seus desejos. Não é você mesmo, é Deus que faz. Lutero contava uma ilustração de que a vida cristã ela é como uma grande escada que leva até os céus, mas ela é infinita, né? Então, como é que se vive ela ajoelhando no primeiro degrau, né? Eu acho que a outra coisa é ajoelhar-se no primeiro degrau. Maravilha! Bênção de Deus, muito bom, cara, muito bom. Agradeço mesmo primeiro a Deus dele ter dado essa oportunidade da gente estar batendo esse papo aqui, um papo extremamente didático, assim, profundo e desafiador, né? Porque essa é uma das propostas do TPM Podcast, desafiar a pessoa a viver uma vida diferente. Nós vamos ter em breve um curso sobre discipulado. Aqui a gente deu o nome de discipulado no novo caminho. Até com base naquele livro Chega de Regras, do Larry Crabb. Não sei se você conhece o Larry Crabb. Conheço. O livro eu não conheço, mas o autor eu conheço. Cara, aquele livro é pancada, hein? Desafio você a ler esse livro, Chega de Regras. É um livro muito bom. E o curso de discipulado vai ser em cima da linha mestra do livro, né? Ou seja, nós podemos viver o novo caminho do Espírito, sem regras humanas, sem regras criadas pelos homens, né? Então, é como discipular alguém para que ele tenha uma vida livre em Cristo. Então, esse curso, daqui a pouco a gente vai colocar em uma plataforma digital para passar para frente e muitas pessoas terem acesso a um modelo de vida cristã saudável e que leve a gente em direção à graça, não em direção à religiosidade. Rafael, suas últimas palavras. O que é que você diria se você tivesse que dar as últimas palavras para uma pessoa que tivesse com dificuldade de ou seguir o caminho da graça ou seguir o caminho da religiosidade? Quais as últimas palavras que a gente daria para uma pessoa dessa? Deus nos chamou para um relacionamento com Ele. Deus não nos chamou para uma religião. Ser cristão não é subscrever uma série de dogmas e lutar por esses dogmas ou por ser fiéis a uma série de regras religiosas. Ser cristão é ter tido por meio de Cristo naquela cruz uma relação restaurada com o próprio Deus. Como falava
O Brother Simeon, na década de 90, 80, ele diz: é ter um contato de primeiro grau com o Criador do Universo. Eu quero desafiar você a mais do que ter uma vida dedicada à religião. Analise se você tem uma vida dedicada a uma relação pessoal, com um pai, com um noivo, com um amigo, com um companheiro, com um consolador, com um advogado. Você tem uma relação pessoal com Deus, como Enoque, que andou com Deus, como Abraão, que falava com Deus face a face, como Moisés, que foi conhecido como amigo de Deus. É nessa direção que o Senhor Jesus nos chama. E ele vai dizer, então: não vos chamo de servos, próprio Senhor Jesus, mas vos chamo de amigos. Uma relação onde o Senhor Jesus, ele diz: eu vou, mas não vos deixarei sozinhos, órfãos, eu voltarei para vós outros e vos enviarei outro Consolador, o Espírito Santo. É um convite a uma certeza e uma experiência, uma relação pessoal com Deus, e não com uma religião. Que legal, que maravilha. Cara, ó, beijão no coração, muito obrigado por essa palavra, que é uma palavra de ânimo. Essa, para mim, é a verdadeira palavra motivacional. Amém. É uma palavra que vem da cruz, é uma palavra que vem do Calvário, né? É uma palavra que vem da graça. Isso, para mim, é a motivação que as pessoas estão precisando hoje em dia. Que Deus abençoe grandemente seu ministério. Eu peço uma ajuda a você que, por favor, divulgue esse podcast lá com o pessoal da igreja, com a membresia, aquele grupo da igreja, né? Joga lá, pede para o pessoal seguir. Quando for lançar o podcast, eu vou te avisar para você jogar para frente aí o nosso podcast. Valeu, cara. Tá bom. Muito obrigado, viu, meu velho? Deus te abençoe e vamos ter outra oportunidade, tá bom? Conte comigo, conte comigo. Um outro momento aí pra gente conversar. Valeu? Tá bom, meu irmão. Deus abençoe. Um abraço a todos. Valeu, meu velho. Grande abraço. Deus abençoe você e sua família. Valeu? Amém.